Sejam bem-vindos, viu, todos vocês. E nós começamos, como eu disse hoje, o programa conversando sobre a depressão. A Ana Cleide, psicanalista que está aqui conosco, vai falar um pouquinho, vai explicar para falar um pouco desse transtorno, né, Ana Cleide? Te agradeço por ter vindo, viu? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Como vai? Tudo bom. Ana Cleide, eu queria começar você definindo. Eu disse agora há pouco algumas características da depressão, defini como um transtorno psíquico e tal. Mas assim, como é que vocês, psicanalistas, definem a depressão? Então, Renata, a depressão é ainda um grande enigma, né, no nosso campo. Há muito tempo se pensa que é possível, se associava a depressão com a melancolia, que é como essa tristeza profunda que chega a ser incapacitante, né? Uhum. Ela foi chamada durante séculos, mesmo desde a Grécia Antiga, né? Se conhecia o que se chamava de melancolia, por exemplo, Aristóteles falava disso. Aquilo que leva os jovens a entregar o pescoço ao laço, né, o suicídio, após uma bebedeira de grandes proporções. Aristóteles dizia, isto é melancolia. Né? Então, a melancolia, ela é mais, na verdade, conhecida da nossa civilização ao longo de vários séculos. Nessa passagem do século XIX para o século XX, com o surgimento de uma psiquiatria mais biológica, mais organicista, né, é que a psiquiatria resolveu utilizar o termo depressão no lugar de melancolia, propondo que, se não sabíamos bem o que era melancolia, a depressão podíamos saber, que era uma coisa mais observável. Não é? De certa forma, eles jogaram fora a criança junto com a bacia e a água, porque essa tristeza profunda, que pode ser incapacitante, não é? Ela continua enigmática, continua sendo difícil de se diagnosticar e de tratar. Uhum. Com o surgimento dos antidepressivos, parece que teria ficado mais fácil, né? A impressão que dá é essa, né? Para o leigo. Na verdade, exatamente. Na verdade, em psicanálise, a gente se dedica muito aos estudos de pacientes deprimidos, melancólicos, porque é uma psicopatologia grave, né? Que pode até levar ao suicídio, pode levar à incapacidade para o trabalho. E então é preciso um cuidado especial e um trabalho muito especial, até mesmo para chegar num diagnóstico. Os medicamentos, eles vieram ajudar no tratamento, mas o antidepressivo sozinho pode até curar o desânimo, a inibição, mas não cura o sofrimento psíquico, não cura a causa seria, né? Não cura os traumas, a problemática que deu origem, né, àquele sofrimento. Essa é a minha dúvida. Quando a gente sabe se é uma tristeza profunda ou se é uma depressão, acho que deve ser muito difícil identificar, mas é possível a gente dizer, olha, daqui para cá é patológico, daqui para cá é passageiro, dá para resolver? Olha, o Freud ensinou uma coisa muito importante para a gente diferenciar a depressão de um processo normal, de um sentimento normal de tristeza. Na nossa sociedade é comum que a gente veja que alguém ficou inibido, recolhido, mas desanimado, né? Na medida em que perde uma pessoa querida. Seja por morte, por acidente, por doença, perder alguém é sempre querido para quem perde e sempre leva a uma tristeza profunda. Então, se há uma perda real da pessoa, é possível imediatamente identificar que existe um sentimento relativo a essa perda. E aí, na nossa sociedade, a gente chama de um processo de luto, né?
pessoa precisa passar por um período de luto para que ela possa voltar à vida depois de um certo tempo de recolhimento. Se estabelecer, né? Então, em comparação com a depressão ou melancolia, a gente não sabe exatamente o que a pessoa perdeu. Ela pode entrar sem ter perdido nenhum ente querido, mas aí a hipótese é a seguinte: perdeu alguma coisa muito importante para ela, alguma coisa que a gente chama de um objeto de amor, né? Que pode não ter morrido, pode ter decepcionado, havido uma ruptura brusca, e a perda dessa pessoa enquanto objeto de amor, que é uma coisa mais idealizada, mais do emocional, essa pode conduzir a uma depressão. Então, o status quo de quem sofre de depressão é de uma pessoa em que não tem fé, não acredita em si e olha tudo como aquele poema que diz: chegue perto da janela e olhe para o céu e não para a lama, né? Existem pessoas tão negativistas que elas não acreditam e elas estão sempre down, elas estão sempre com um pensamento, digamos, negativo para as coisas, falando no modo popular. Por exemplo, alguém que perde um ente querido, ele tem aquele momento de perda, de tristeza, mas ele se recupera. O depressivo não, ele acumula, eu acho, as coisas, e cada vez só existem coisas que o levam para, entendeu? É como se, eu conheço pessoas que são negativistas ao extremo. Antes de fazer determinada coisa, já diz: eu não vou conseguir. Alunos, por exemplo, de violão, eu não dou aula para aluno que diz assim: eu não vou tocar violão. Quer dizer, ele já está falando para ele que ele não vai tocar. Então, um concurso, não vou fazer. Por quê? Eu não vou passar. Tem muitos casos assim. Então, pessoas assim, a meu ver, eu que sou leigo, e já fiz algumas leituras também, são pessoas predispostas ou que sofrem desse processo. Seria mais ou menos isso ou eu estou enganado? Eu acho que sim, é possível sim, né? Que quem está deprimido e perde o interesse pelo mundo externo, perde o interesse... Autoconfiança, né? Perde a autoconfiança. A autoconfiança é central na depressão, né? Porque há um conflito psíquico interno, que é disso que se trata, é disso que em psicanálise a gente precisa tratar, é do conflito psíquico interno, que fragiliza o sujeito, que faz com que ele vive em permanente disputa interna entre aquele objeto que foi perdido, aquele que era o seu objeto de amor e que foi perdido e que ele introjeta nele, e o próprio eu, que se sente arruinado, mas que ao mesmo tempo passa a viver uma relação ambivalente e em extremo com esse objeto agora introjetado. Então o sujeito vive em permanente conflito. Se o objeto não o ama mais, se ele foi perdido, é porque ele é mau. Se ele é mau, ele introjetado dentro de si precisa ser atacado, porque ele é mau. Então o sujeito passa a se auto-atacar, se auto-recriminar, se auto-acusar, acusando, na verdade, o objeto internalizado. Deixa a Elaine fazer a pergunta que depois eu quero... Agora, tudo como em psicologia depende de cada um se resolver. Mas, em geral, a sociedade, os amigos tentam dar conselhos, conversar: não, deixa disso, a vida é boa. De onde vem a cura? A senhora já falou ainda há pouco que os remédios, eles tratam os sintomas, mas a doença está lá. Precisa que o paciente ele aceite que tem um problema, ou tem como ver que aquele caso é grave, encaminhar? Já passou esse tipo de situação pela sua mão? Olha, nós vivemos numa tradição que é preciso o sujeito se responsabilizar por ele mesmo. É preciso que ele tenha coragem de olhar para ele e ver o que está com ele. Se ele não quiser
se ele não desejar se curar, não tem como. Ninguém vai poder fazer nada. Eu falei de tradição porque, de novo, eu remonto à tradição grega, né? Onde o oráculo de Delfos dizia: conhece-te a ti mesmo. É a partir desse princípio de que a gente precisa se conhecer a si mesmo e se responsabilizar pelos nossos sentimentos, pelos nossos conflitos, é que a psicanálise pode ajudar alguém a enfrentar os seus conflitos psíquicos. Se a pessoa não tiver afim, ninguém resolve. Ninguém pode fazer nada por ela. Ninguém pode fazer. Porque às vezes a família adoece junto, né? A família vê o ente que está depressivo, está se boicotando, está perdendo a oportunidade e morrendo aos poucos, e por amar esta pessoa, acaba adoecendo junto. É difícil, né? É difícil, mas é possível desde que a pessoa queira se tratar. Deixa só eu entender uma coisinha, porque assim, a minha preocupação é quando se fala, são duas coisas de depressão que eu acho que tem que ficar claras. Primeiro, quando Salomão, e aí você que tem que deixar claro, não eu. Primeiro, quando Salomão Rabbi falou aquelas pessoas que vivem, que são desanimadas por natureza e são pessoas negativas, né? São aquelas pessoas mais desestimuladas com a vida, mais amedrontadas com a vida. Essas pessoas necessariamente ver. Eu conheço pessoas depressivas que são, pelo contrário, muito alegres, falantes, né? E que você jamais vai imaginar que elas são depressivas. Então, eu acho assim que era bom, isso é uma pergunta que eu vou fazer para você, para a gente fazer essa divisão, e eu não sei se a psicanálise dá conta disso ou se eu estou falando alguma besteira, mas assim, essa pessoa que é pessimista com a vida, não necessariamente ela é uma pessoa depressiva. Isso é verdade ou não? Correto, Renata, você está corretíssima. Na verdade, cada pessoa, cada caso é um caso, e só a própria pessoa é que pode descobrir a verdade sobre ela mesma. O que a gente pensa é que a gente pode ajudá-la a descobrir a sua verdade. E a psicanálise é um caminho para ela descobrir essa verdade, seria um dos caminhos, exatamente, né? A psicanálise é um dos caminhos onde a gente trabalha para que a pessoa encontre a verdade sobre ela mesma, para que ela encontre os seus conflitos que estão levando ela a sofrimento. Nunca se pode fazer um diagnóstico generalista, assim, todo negativista é depressivo. Não. Ou todo muito alegre é depressivo. Não é isso que funciona. Não, só para também deixar essas coisas bem claras, porque eu acho que as pessoas acabam misturando um pouquinho, né? Porque às vezes a pessoa tem lá um distúrbio de mau humor, uma outra coisa que não é a depressão e que parece que a pessoa é depressiva porque é mais pessimista e tal, que é uma outra coisa. E a outra questão também é em relação a essa perda do querido. Você desde o início está falando aqui que a depressão, em muitos casos, na maioria deles, me parece, pelo que você disse, desencadeia a depressão em função, né, da perda de algum objeto que é como muito querido para. Mas isso também não é só isso, né? A pessoa pode ter um estado necessariamente atrelado à perda de alguma coisa que para ela era muito cara. Também ou é um mito? Como a depressão está sempre associada de objeto, muito significativa, né? Pode não ser de uma pessoa, pode ser ou a perda de uma pátria, ou uma perda de algo que é extremamente significativo para a pessoa e que ela perdeu e que não consegue viver, elaborar essa tristeza profunda, esses conflitos e diante dessa fazer situação um trabalho de luto, né? A nossa sociedade sempre ofereceu cerimônias rituais, cerimônias religiosas, cerimônias fúnebres, para que as pessoas
possam ter um tempo para parar para pensar e sentir o que estão sentindo. Hoje nós vivemos numa pressa tão grande que essa aceleração que a gente vive, ela também está produzindo mais depressão, né? Essa era a minha pergunta. O tempo do luto. Hoje em dia as pessoas não se dão o direito e a elas não é dado o direito de ter o luto. A gente vê isso na própria morte mesmo de um parente. Todo mundo fica preocupado em tirar logo a pessoa do luto, não deixar a pessoa ficar triste, mas até essa tristeza ela tem que ser vivida. Exatamente. Tem que ser elaborada, né? É como a gente comer uma lauta refeição, tem que dar um tempo para a comida ser digerida, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, qual foi o sapo que você engoliu, que ainda está coachando aí dentro? Precisa saber o que é que o sujeito viveu que está fazendo mal. Então, a psicanálise é uma situação de confiança, de intimidade entre duas pessoas que têm tempo para conversar, têm tempo para ser ouvida, a pessoa ser ouvida, sentimentos aflorem, para que ela conte seus sonhos, porque não tem nada mais íntimo do que o sonho de cada um. O sonho mesmo, né? Sonho que você está falando quando dorme, sonha. De quem dorme, que pro Freud sonha. era fundamental, né? Exatamente. Porque a base, uma das vertentes, né, da psicanálise era esse estudo, né? Deixa só a gente dar uma vezinha pro telespectador, que a Catarina já tem ali uma pergunta. O Fábio Macedo aqui, que ele de fatos se aqui, né, a origem do sofrimento. E ele pergunta o que a psicanálise diz a respeito do apego. Analítico assim, que eu possa te dar uma definição, né? Então você deve estar falando da teoria do Bowlby, não sei, mas o que a gente pode pensar? Materialismo. A posse. Um materialismo exagerado, alguma coisa assim. Não sei. Tendências de se querer algo para si, né? Aquela dominação. O nosso telespectador talvez pudesse ser mais claro, né? Porque São pessoas que são muito apegadas ao objeto material ou mesmo às pessoas que têm uma dificuldade de se entender daquilo, né? Então, como é que a psicanálise com essas pessoas que são muito apegadas, às vezes até possessivas e ciumentas em função desse apego? Você tem uma tese também? Não, Foi o que eu entendi, né? Não, é porque assim, falando de apego, me lembrou eu gosto de assistir algumas coisas relacionadas a budismo. E eles têm umas teorias assim, tem uma monja que uma vez eu estava vendo um vídeo dela no YouTube em que ela falava da relação em que a gente não consegue, o ser humano, era uma tese, a gente tem dificuldade de viver o amor como ele realmente é, porque a gente está sempre em constante buscando possuir as coisas e possuir as pessoas. E no budismo eles trabalham essa teoria de que quanto mais você aceita que as coisas são eternamente passageiras na sua vida, mais tranquila a sua vida vai ser. Então eu achei bem interessante porque ela falava disso. Ela falava também nessa parte de depressão e tudo mais, mas ela falava especificamente do amor. A senhora concorda com isso, que o fato da gente aceitar essa questão de que é tudo extremamente temporário e eternamente temporário, e isso ajuda, sei lá, possivelmente a evitar um caso profundo de depressão, se poderia assim dizer? Se a gente vivesse o tempo todo caindo na real, a gente ia ver que o mundo está sempre mudando, que a nossa vida está sempre mudando, né? Que por mais que a gente acumule, as coisas materiais se acabam, sempre em devir, né? Se a gente não vivesse cotidianamente uma função psíquica, que é a rotina, a gente todo dia acordar de manhã, sair para trabalhar, escovar o dente, vestir a roupa, a gente vive protegido por uma função psíquica que é a rotina, o nosso dia a dia, né? O pão nosso de cada dia, o cotidiano, isso nos protege de ver
a depressão se prejudica, ela faz mal para si. É uma doença, é um problema intro, diferente, por exemplo, da esquizofrenia e de casos onde a depressão chega a atingir diretamente outras pessoas. O piloto do avião agora, há pouco tempo. Realmente. Matou todo mundo. Se foi depressão... O caso desse piloto fez uma grande nem tinha né? A ver, nem perguntei em função do piloto, mas eu acabei de me lembrar, a Elaine lembrou esse caso, né? Já é um exemplo disso. Olha, é preciso a gente cuidar de não banalizar a depressão, né? Isso. Então, há um modismo com relação à depressão. Hoje tudo se chama de depressão. Chama de depressão. A gente precisava recuperar um pouco isso que você, como músico, deve conhecer bem, né? Que é a fineza dos sentimentos, né? A delicadeza das emoções. A gente não tem muito mais tempo para cuidar dos nossos afetos com delicadeza, né? E a psicanálise é isso, né? É um momento de encontro, de confiança, de intimidade com nossas emoções. Não dá para generalizar. Em geral, é como eu te digo, desde Aristóteles já se sabia que é uma forma de levar ao suicídio, né? Então, em geral, o paciente melancólico ou deprimido, ele se mata, não mata ninguém, né? Mas no caso do piloto, é uma situação talvez excepcional, né? Porque primeiro a gente não sabe o que aconteceu com ele, porque a gente não ouviu ele falar. Ele teria que contar com o psicanalista o que ele estava sentindo para a gente poder arriscar qualquer tipo de diagnóstico. Ponto. A gente só sabe que ele teve um dia um diagnóstico de depressão 6 anos atrás, quando ele esteve nos Estados Unidos fazendo um treinamento como piloto. E nesse treinamento ele abandonou, interrompeu, porque ele entrou numa depressão grave. Voltou para a Europa, foi se tratar. Muitos anos depois, o avião caiu. Não se pode dizer que isso foi por depressão, isso é um absurdo. Está fora de cogitação que o paciente estivesse deprimido nesse momento. Passaram-se muitos anos, ele passou por vários tratamentos com psiquiatra, com neurologista, com neuropsicólogo, que é uma forma de psicologia biológica, né? E todo esse tempo, e ele não teve um novo diagnóstico, então a gente não sabe o que aconteceu com ele. O que a gente tem clareza é que a depressão dele, ele teve uma depressão ainda no treinamento para piloto. Pode ter tido algum outro, possivelmente tinha outros transtornos, outro tipo de coisa aliada à depressão, já nem tinha mais a depressão, não dá para diagnosticar. Que era depressão. E é até complicado isso, porque aí você estigmatiza mais ainda a depressão, que já é estigmatizada de uma forma geral, né? Só queria um comentáriozinho rápido. Você faz o comentário e a gente encerra com mais uma pergunta que tem, né, Catarina? Temos. Diga lá. Eu acho, isso aqui eu queria comentar com você, se tem a ver também com a forma como a gente anda criando os nossos filhos. Porque hoje em dia os pais tentam proteger tanto as crianças dos sentimentos que não deixam que elas sofram, que elas aprendam a lidar com a perda, com o sofrimento. Isso também pode estar influenciando nessa forma como a gente vive a tristeza hoje em dia? Acho que sim. A educação, ela é fundamental, né, para que a gente possa continuar vivendo de uma forma com mais qualidade, né? Aprender a lidar com os sentimentos. Aprender a lidar com os sentimentos, são os afetos, as emoções são da nossa vida. Por que tem sempre que estar escondido? Por que tem sempre que estar empanado por um remédio, escondido, né? Essa banalização do diagnóstico de hiperatividade hoje é muito preocupante. As crianças não podem ser levadas, peraltas, molecas, tem que ser hiperativo. Isso é um absurdo, isso é uma banalização da ciência que é deletéria para a nossa sociedade.
A gente tem mais uma, Catarina, para encerrar? Duas perguntas, na verdade. O Maurivaldo Palheta está perguntando como a senhora vê a busca pelo autoconhecimento e o que a senhora recomenda nessa busca. Vamos segurar essa aí, então. Essa do Marivaldo, e no outro bloco a gente responde a outra do telespectador. Vamos lá, é o autoconhecimento, é isso? Sim, autoconhecimento por meio da conhece-te a ti psicanálise. mesmo, Sócrates, né? Ele pegou bem. É preciso que a gente se dedique também a se conhecer. A gente tem que se responsabilizar pela nossa vida. Responsável pela nossa vida. Nós não podemos viver como se nós só fôssemos vítimas do mundo ou como se todos nos devessem alguma coisa, né? A nossa civilização se construiu de tal modo que nós somos capazes de viver individualmente, com uma certa autonomia, etc. E a nossa sociedade já amadureceu o suficiente para a gente respeitar o outro e respeitar a si mesmo, mas para isso é preciso se conhecer, né? Então, o autoconhecimento é importantíssimo. A psicanálise ajuda, né? A psicanálise ajuda, com certeza. A Ana Cleide vai continuar conosco até o finalzinho do programa. Vai ter essa pergunta no espectador que eu vou segurar agora, porque eu tenho que chamar o intervalo, mas a sua pergunta vai ser respondida. E eu te agradeço muito por você ter vindo, viu? Obrigada, Conversar Renata. conosco. Ficou mais alguma?